numa família batista. Meus avós vieram da Rússia, da Polônia, da Romênia, no início do século XX, meio que fugindo do comunismo, porque o comunismo estava perseguindo a igreja, perseguindo cristãos, prendendo sacerdotes, padres, rabinos, pastores, mandando para a Sibéria para morrer congelado, para ser torturado. E essa Isso é real notícia mesmo? é real. Eu tenho um pastor que está vivo até hoje, amigão meu, tem 96 anos, ele conta essa história para você com detalhes. Como que era? O comunismo, quando ele foi implantado, desde a Revolução Bolchevique em 1917, ele propagou ateísmo. Então a religião para o comunista ou para o marxista, a raiz mesmo, ela é o ópio do povo. Eles não veem sentido na fé, não veem sentido naquilo que a gente faz, porque Enfraquecia o na poder do visão Estado, deles o né? Estado é Deus. Deus é o tá. Estado e as pessoas precisam depender do Estado. Então eles realmente extirparam a fé da Rússia e depois da União Soviética toda. Todos os países que depois da Segunda Guerra se tornaram comunistas, se tornaram parte da União Soviética, essa perseguição continuou acontecendo de forma muito intensa. Você Caramba. chega na Rússia hoje, você percebe que é uma nação assaltada em 70 anos de sua espiritualidade, porque Tem uma você lacuna. tenta falar sobre Jesus, as pessoas não têm ideia de quem seja Jesus. Parece uma coisa impossível, mas eu vivi isso. Você foi pra Eu lá? comecei a conversar com uma ucraniana. A gente tem uma igreja em Moscou, uma igreja em Ah, São é? Petersburgo e uma igreja em Kursk. Cara, A de Moscou agora com a pandemia recuou um pouco, mas as outras duas continuam. Mas eu fui tentar falar de Jesus com uma ucraniana, ela me olhou com uma cara de espanto. E aí o pastor de lá, que é um brasileiro médico que foi para lá para estudar, depois abriu mão de tudo pela sua vocação para poder cuidar das pessoas e pregar a palavra ali, ele me explicou. Ele falou: eles não entendem Deus, eles não entendem Jesus, eles entendem bem, mal, mas Jesus para eles aqui cruz, eles não têm ideia do que mas nem seja isso. historicamente eles não entendem da Nem figura? historicamente, Não parece foi um negócio passado. absurdo, mas onde o comunismo entrou, eles foram simplesmente privados dessa informação. Então Louco. agora, com a internet, com quem se interessa e pode pesquisar, ele vai descobrir alguma coisa, mas se essa pessoa também não tiver esse interesse, ela vai passar. Passou batido. Exatamente, apesar da religião oficial na Rússia, depois da queda da Cortina de Ferro, ser restabelecida, que é a religião ortodoxa, os próprios ortodoxos não têm muita noção do que é, aquela coisa mais de tradição. Eu sou ortodoxo por quê? Porque meu avô foi, meu bisavô foi, meu tataravô foi, mas eles não se aprofundam, não têm muito entendimento. E os que não têm essa base familiar não têm ideia do que seja. Então, meus avós vieram para cá, começaram uma colônia na Varpa, que é um lugar próximo a Tupã, a Lucélia. Ah, sei. É uma colônia de letos, de russos, de polacos, que fugiram de lá para cá, começaram a vida aqui, e aí eles ajudaram ali, participaram dessa colônia, fundaram igrejas batistas. E eu tive no lado da minha mãe esse lado espiritual. Minha mãe era uma pessoa que lia a Bíblia, ensinava a gente, brigava para a gente ir para a igreja. E o meu pai, que casou com ela e depois meio que aceitei Jesus para poder casar com você, Sei, sabe? Essas coisas. sei. Ó, tô aqui, tô na igreja, É. em casa comigo. Na verdade, ele amava a Deus, ele amava Jesus, mas ele nunca teve uma experiência que o levasse a viver realmente o cristianismo. Então ele tinha fé, cria em Deus, mas não vivia, não seguia, não ia à igreja. A briga de domingo era querer ir para o clube e minha mãe querer ir para a igreja. Ah, tá. A gente cresceu vendo esse lado meio dividido. Então eu tive a chance de ter uma mãe com muita fé, com muita vontade de transmitir a mensagem do cristianismo para a gente. Tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente cresceu com essa base. E foi isso que me ajudou muito, porque depois na vida adolescente, na vida adulta, quando eu precisava, eu sabia onde correr. E foi numa desses episódios que eu realmente tive a minha experiência pessoal, porque uma coisa é você escutar e você ver outras pessoas tendo seus caminhos visitados por Deus, as suas transformações. Outra coisa é você ter aquela experiência que você não consegue fingir que não aconteceu. E foi o que me pegou, porque eu com 19 para 20 anos, pegando onda, desde os 15 fui acampar na Trindade, que é uma pré-divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, e com os amigos, no final do fim de semana eu falei: vocês vão embora, eu vou ficar aqui, vocês me buscam semana que vem, eu não tenho nada essa semana, eu vou ficar aqui surfando. Eles foram, eu fiquei lá com o meu tijolinho de maconha, minha latinha de Nescau, minha latinha de leite ninho, a roupa do corpo,
e mais uma bermuda que eu trocava. Eu falei, meu, eu vou ficar uma semana aqui só surfando. Na semana seguinte, eles não apareceram. Porque a mãe de um deles descobriu que eles estavam fumando maconha, deu uma surra no cara, tirou o carro dele e eles me deixaram lá na Trindade. Isso em 92, eu sem dinheiro, na maior roubada. E lá eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Um dia eu voltando pro meu camping, assim, eu vi um redemoinho e eu vi uma gargalhada alta e uma voz dizendo, eu vou te tragar, eu vou te tragar, eu vou te tragar. Tragar? E eu sabia o que era. Tragar ou estragar? Tragar. Tragar, tipo cigarro. Eu vou te destruir, eu vou te engolir. E eu sabia o que era, eu sabia que era uma coisa espiritual muito ruim, porque eu tinha aquela educação cristã, estudei no Colégio Batista Brasileiro, nas Perdizes, eu aprendi muito sobre isso. Eu sabia que não era uma coisa boa, e eu fiquei assustado com aquilo, porque eu falei, puxa, me deu medo. Eu falei, Deus, se o senhor quer falar comigo, me manda alguém, me dá um sinal. E aí sentou uma moça na barraca do lado, assim, começou a puxar papo, daqui a pouco ela estava falando de Jesus. E ela falou, guarda isso, você vai precisar de Jesus, chame por ele. Chama o nome dele. E aquilo ficou pra mim. Aí um dia eu tô sentado no Caixadaço, lá que é uma praia, olhando o mar, me deu uma fome, porque eu ficava com dinheirinho contado ali, comia um PF, um pão com ovo por dia. Me deu aquela larica, eu falei, nossa Deus, a menina falou que era só pedir que o senhor ia me escutar, eu tô com fome. Mas não deu 3 minutos, o cara subia e falou, ô alemão, comprei um abacaxi aqui pros meus filhos, eles não querem, você não quer pra você? Aí quando eu peguei o abacaxi, eu olhava pro céu, olhava pro abacaxi, eu falava, é assim? Você fala assim? Você já responde? É assim que funciona? É muita coincidência, não é possível. Será que foi isso mesmo? Ele respondeu minha oração assim, automático. Aí no outro dia eu fiz um outro testinho. Eu, na praia também, no Cepilho, falei, Deus, tô com fome. De novo. Ato seguinte, um cara me chama, eu falo, olha, irmão, tem 2 pêssegos aqui, pega aí. Me jogou 2 pêssegos. Então isso foi me dando uma prova de que, além de existir, ele me escutava e ele se importava. Porque quando eu chamava, ele me supria. O final disso foi que, quando eu acordei no sábado e eu vi que os caras não vinham me buscar, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tô com essa barraca aqui, sem dinheiro. Era uma ladeira que chamava Ladeira do Deus Me Livre. 7 quilômetros que, se chovesse, ninguém subia nem descia. Se não chovesse, ninguém subia nem descia, porque eu ficava todo empoeirado, os carros patinavam. Eu falei, vou ter que subir, não tinha celular para avisar onde eu tava. Eu falei, vou ter que subir, pegar uma carona, ficar vindo de carona do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu falei, como é que vai ser? Eu acordei e eu tinha uma avó russa, que toda vez que ela me abraçava, ela dava um jeito de citar um versículo no meu ouvido. Ela falava, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. E aquilo ficou. Eu acordei lembrando desse versículo. Eu falei, então eu já sei quem que eu tenho que procurar. Eu ajoelhei na minha barraca, lá fiz uma oração, falei de uma frase. Falei, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Saí para surfar, quando eu tô saindo, tá entrando um carro no camping que eu tava. Era fora de temporada, os campings todos estavam vazios. Ele podia entrar em qualquer camping, ele entra bem no meu. E entra me pedindo o seguinte, você não sabe quem tem cadeira e barraca para alugar? E as 2 únicas coisas que eu tinha, além do que eu já contei aqui, era cadeira e barraca que os caras tinham esquecido lá e tava dentro da barraca. Eu falei, eu tenho. Aí ele, pô, você me aluga? Não, não alugo não, pode usar. Só que se eu não tivesse feito isso por ele, ele nunca faria o que ele fez por mim depois. Eu saí para surfar, quando eu voltei, sem sabendo o que eu ia comer, ele tinha feito um churrasco, uma picanha, uma coquinha gelada já me esperando. Alemão, senta aqui, vamos comer. À noite, o cara era ele mete uma lula refogada, me chama para comer com ele. No outro dia, ele mais a esposa, uma amiga deles, me fazem um café da manhã daqueles de hotel 5 estrelas. E ele fala, vem comer com a gente. E nesse café, eu escutei Deus me dizendo, você vê como é que funciona? Você fez o seu jeito e você está a semana inteira comendo pão com ovo e passando necessidade. Uma oração que você fez, colocando tudo nas minhas mãos, eu estou cuidando de você desse jeito. E é assim que vai ser na sua vida. Se você entregar tudo, eu vou cuidar de você. Eu te amo. Eu quero te mostrar quem eu sou. E isso me transformou. Eu voltei de lá muito tocado.